galera, estamos começando mais um episódio do Acredcast. Vocês já sabem onde a gente tá, né? Onde a gente tá? No Detal. É isso, como podcast da inclusão e diversidade do Detal. Meu nome é Felipe Costa, sou o CEO e fundador do Acreditando, que é aquele lugar, se você não conhece, você tem que conhecer. Aproveita e dá uma olhada nas nossas mídias sociais aí. É @Acreditando Brasil. É isso. E eu sou a Thalita, Thalitinha. fisioterapeuta, supervisora e também faço parte aqui desse projeto incrível. E hoje estamos recebendo o pessoal aqui do Promedula, Letícia e o Luiz, que vão contar um pouquinho mais pra gente sobre esse projeto. Se apresentem, por favor. Meu nome é Letícia, sou médica, tive leucemia aos 10 anos e aí a partir desse momento a gente vê a importância, né, de doação de medula, doação de sangue, e aí a partir de então a gente entrou no projeto, eu entrei no projeto a partir disso, e aí desde então a gente está nessa empreitada para divulgar a conscientização de tanto de sangue, mas também de medula óssea. Meu nome é Luiz, eu sou transplantado de medula óssea há 10 anos, eu tive uma leucemia e a minha única chance de vida era encontrar um doador compatível. Então, depois que eu consegui esse doador, que eu me curei, eu passei a integrar também o projeto Promedula, onde a gente leva conscientização sobre a importância da doação de medula óssea. Hoje eu acho que a maior dificuldade para se cadastrar, para se doar medula óssea no Brasil, é a falta de informação. E é isso que o Promedula faz. A gente leva essa conscientização aonde for possível. Nós já estivemos os 3 últimos Rock in Rio também, fazendo esse mesmo trabalho de conscientização, e para a gente é uma alegria porque é muito bem-vindo. O nosso povo é muito solidário, a gente precisa movimentá-lo apenas, e é isso que a gente tenta fazer. Como começou esse projeto? O projeto começou em 2010, em Petrópolis. Uma médica recém-formada, que não era a Letícia, a doutora Gabriela, ela foi abordada por uma criança na rua, e essa criança perguntou para ela: você quer salvar a minha vida, me ajudar a salvar a minha vida? Ela de máscara, hoje a máscara é muito comum, né? Mas em 2010, essa criança de máscara falou: como que eu ajudo? Se cadastre como doadora de medula óssea. E ela mesmo, terminando já, ela estava começando a residência dela de medicina, e ela não sabia. Ela foi pesquisar e falou: não, eu preciso ajudar essa criança, eu preciso me inteirar mais sobre isso, e começou o projeto Promedula, que nasceu lá em Petrópolis, no Rio, hoje está aí em todas as capitais, pelo menos a gente tem voluntário, e crescendo, graças a Deus, levando essa conscientização cada vez para mais pessoas. Eu tenho uma dúvida, como é que funciona para você ser o doador da medula? Assim, é até legal, porque assim, eu não conheço, eu não sei, então eu vou fazer esse papel meio de leigo mesmo, até peço desculpa a quem está em casa, né, pela burrice, ignorância de alguma forma, mas a ideia é justamente entender, porque deve ter muita gente em casa. Só pra vocês terem uma ideia, né, eu tenho uma lesão medular, eu já recebi, assim, por que você não é só você receber uma doação de medula, né? Às vezes a ignorância das pessoas, assim, de entender até o que é a medula, né? Que você pode doar, para que serve, como é que faz. Se puderem dar um panorama, acho que é bem importante para quem está em casa. A gente tem a medula óssea, que é um líquido gelatinoso que fica dentro dos principais órgãos, né? Dos principais ossos, órgãos do nosso corpo. E tem a medula espinhal. Então a medula espinhal, coluna vertebral, e medula óssea fica dentro dos ossos longos. É ela que produz o sangue, é ela que tem ali as células, né, que a gente chama de células-mãe, que são as células-tronco, que aí sim gera todo o componente do nosso sangue. Porque o nosso sangue não é só hemácia, que a gente mais conhece, tem diversas outras células ali que compõem o nosso sangue. E aí tem uma célula precursora que fica dentro da medula óssea. E aí a partir dessa medula que a gente faz essa doação, esse transplante. Legal. E a doação é simples? Desculpa te cortar. Como que funciona isso, para doar? Assim, um dos maiores mitos, você até falou sobre a medula espinhal, um dos maiores mitos que nós temos, né, Letícia? O pessoal fala: eu não vou fazer a doação porque eu tenho medo de sofrer uma lesão na medula e ficar com alguma lesão, ficar paraplégico, por exemplo, e a gente explica exatamente isso, que não, medula óssea é uma coisa, medula nervosa é outra coisa. Hoje a doação acontece, primeiro você tem que fazer um cadastro, você vai a um hemocentro cadastrado pelo Redome, não são todos os hemocentros, no site do Redome tem a relação para o seu CEP, você consegue descobrir qual é o hemocentro mais próximo à sua casa, você tira 10 ml de sangue,
Nesse sangue é feito um exame de histocompatibilidade, que é um exame genético, né, para ver o grau, se o paciente tem alguma rejeição à sua medula. Isso tudo é gratuito, né? Que é importante falar também. Tudo Porque gratuito. as pessoas às vezes acham, mas eu vou fazer, vou ter que pagar Pagar pra uma fazer. taxa. Não, tem que Não, a pagar. gente reclama muito do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que na verdade é um sistema muito bom. E no caso do transplante de medula óssea, ele funciona perfeitamente. Se você um dia for selecionado para doar medula para uma pessoa fora do seu estado, se a sua cidade não tem um hemocentro capacitado para fazer essa doação, o Redome banca todo o seu tratamento, a locomoção sua, do seu acompanhante. Se você comprar uma aspirina durante esse tempo, o Redome vai te devolver esse dinheiro, você não tem despesa Eu nenhuma, não sabia disso. você dá acompanhamento. Você fez o teste, os 10 ml, você entra no banco do Redome, Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea. Ali que você vai passar a fazer parte do Redome e tem o banco dos pacientes. E aí as informações são cruzadas. A chance de se encontrar um doador de fora da família é 1 em 100 mil. Irmãos, mesmo pai e mãe, 25%. 1 em 4, gente. Então é por isso que é importante cada vez mais a gente aumentar esse banco de medula óssea. O Brasil hoje é o 3º banco no mundo já, tem 5,5 milhões de cadastrados, mas é pouco, né, Letícia, para a nossa população. Hoje, segundo o Redome, temos 650 pessoas aguardando o seu doador compatível, o seu par perfeito, que a gente diz, né? E a única chance dessas pessoas é o quê? É encontrar um doador. Ninguém sobrevive só de quimioterapia, de radioterapia, e precisa-se do doador. Quando uma pessoa vai para o transplante, é importante deixar isso bem claro, é a última chance dela. Os medicamentos não deram certo, a radioterapia não deu certo, ela não entrou em remissão, então ela precisa de um transplante, é a única chance dela sobreviver. E hoje eu estou vivo. Isso que eu ia pegar esse gancho e perguntar, porque assim, os dois são, né? Você fez o transplante de Eu não medula? precisei. Tá. Assim, o que acontece? Quando eu descobri que estava com a leucemia, a minha mãe já estava grávida. E aí a gente fez todo esse processo de doação, para ver como que seria a doação do cordão umbilical da minha irmã para mim. E aí a gente entrou em todo o processo, mas a minha leucemia respondeu bem à quimioterapia, eu não precisei do transplante. Mas aí quando a minha irmã nasceu, a gente já fez toda aquela parte de cadastro, né, que tem que entrar até, por exemplo, então a mãe está grávida da criança com leucemia, com linfoma, com alguma doença hematológica que necessite desse transplante, a gente faz todo esse passo a passo. Entra, faz o cadastro como receptor, possível receptor, para entrar. E aí, assim, esse período que eu fiquei nesse cadastro enquanto a minha irmã não nascia, foi em torno de 8 meses que se completou. Esses 8 meses eu não encontrei nenhuma medula compatível. E aí, assim, ainda bem que respondeu bem a leucemia, né, a quimioterapia, mas nesse período eu não encontrei. E aí, quando a minha irmã nasceu, movimentou bastante o INCA, o Hemorrio, né, porque eu sou do Rio de Janeiro, porque a medula da minha irmã era tão semelhante à minha que o laboratório, né, entrou em contato com a gente e falou assim, isso é inacreditável, é tão igual que eu não sei nem diferenciar qual é a medula sua e qual da sua irmã de tão compatível que vocês são. Então o grau de compatibilidade nosso é de 100%. Caramba! E aí isso gerou até, né, do miomédico entrar em contato com a gente, que não é comum, porque ele se comoveu ali com o que aconteceu, com aquele milagre ali. A sua irmã veio pra te salvar, de alguma forma, né? E essa história, Luiz? Compartilha o pessoal de casa um pouco. Então, eu também fui diagnosticado, né, eu já estava com 46 anos, né, uma idade mais avançada para LLA, né, já é uma probabilidade ruim, então eu precisava de um doador. E fui tentar meus irmãos. Nós somos em 6 irmãos, né, falei, poxa, vai dar certo. Um vai, né? Um vai. Mas, para minha surpresa, houve um pequeno erro num laboratório particular que fez o meu HLA, deu um erro no meu exame, que é um monte de letras e números, um erro de digitação. Meus irmãos não eram compatíveis. Mas foi erro isso? Um erro do laboratório que eu fiz o exame, um laboratório particular. E eu passei a ficar desesperado, né? Falei, agora eu dependo, é a 1 em 100 mil, né? E você fica aquela tensão, você está dependendo de alguém que você não sabe nem se ele existe, né? Aí meu hemato falou, tem alguma coisa errada, Luiz, que teria que dar pelo menos alguma coisa a mais de compatibilidade dos seus irmãos. E eu refiz o meu exame. E eu tinha 2 irmãos 100% compatíveis comigo já.
o que já é difícil você ter um, né? Eu tinha dois 100% compatíveis e eu não precisei usar o Redome, mas eu gostaria de deixar bem claro que o Redome funciona e funciona muito bem. Só o ano passado foram mais de 350 transplantes usando doadores do Redome. Então o Redome funciona muito bem. Só que precisamos aumentar. E hoje, claro, o que a gente precisa fazer? Hoje, apenas 7% das pessoas que se cadastraram no Redome se autodeclararam pretas. 7%. É a maioria da nossa população. Hoje o banco, 53% são brancos. 26% se declararam pardos, que também é muito pouco, né, para a população. Então hoje a gente está, a nossa campanha, o que a gente está, além de se cadastrar, a gente está priorizando, tentando convencer os pretos, indígenas, orientais e quem se identifica como pardos. Aumente esse cadastro para aumentar, porque o nosso país é uma coisa muito bonita, a diversidade, né? Isso eu acho que é a coisa mais bonita, eu fico arrepiado sempre que eu falo disso, porque eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem no nosso país. Mas para a medula óssea, isso é complicado, porque a miscigenação atrapalha. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples. Um preto que se casou com um oriental no banco, está com um amarelo. A chance de um filho de um casal desse de encontrar um doador, se precisasse, é mais de 1 em 1 milhão. Por causa dessa miscigenação. Então a gente tem que aumentar a diversidade do banco. E há 2 anos o governo diminuiu a idade, era até 55 anos. Então, gente, para se cadastrar 18 a 35 anos, não ter tido câncer, hepatite B e C, quem teve hepatite A, aquela hepatite que você tem até os 11, 12 anos, pode se cadastrar, não tem problema nenhum. Diabéticos que façam uso de insulina. Ah, eu tenho diabetes, tomo remédio, não tem problema. Pode se cadastrar. E quem é portador de HIV? Fora isso, gente, doenças autoimunes. Fora isso, não tem restrição. Ah, eu fiz tatuagem. Pode se cadastrar, não tem problema nenhum. E Como salva que vidas. funciona o Né? procedimento em si também? Que é uma coisa que as pessoas ficam bem curiosas, né? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem duas vertentes, 2 procedimentos que são realizados. O mais realizado não é o que gera mais medo, é o plasmaférese. É um procedimento simples, a gente toma uma medicação, então o doador toma uma medicação por 5 dias e essa medicação faz o quê? Ela estimula que as células tronco, né, elas migrem da medula óssea para o sangue periférico. E aí depois é como se fosse uma coleta de sangue, um pouco otimizada, porque aí coleta essas células tronco, só as células tronco, e aí para mandar para o receptor. Então, e todos esses outros componentes que foi retirado, volta para você sem nenhuma interferência. Então, só tira mesmo aquelas células que migraram da medula óssea para o sangue periférico para doação. Muito simples. Demora quanto tempo para fazer esse processo? Então, de medicação são 5 dias e o processo em si vai fazer durante um dia, são algumas horas só para fazer esse processo. E também o outro processo que gera medo, né, que é a punção da medula óssea, mas é um processo completamente indolor, tanto no pré, no pós-operatório, durante, é um procedimento simples, faz uma punção lombar. Então, assim, para comparar, eu fiz já diversas punções lombar, porque a gente tem que fazer durante todo o tratamento, para ver se realmente a medula está respondendo ali a quimioterapia, radioterapia, né? E aí, assim, eu tinha 10 anos de idade e fazia isso com uma anestesia local, né? Então... É isso, a desinformação causa o medo. Sim. E o medo paralisa e as Isso. pessoas não se cadastram para fazer uma doação que é simples. Sim. Hoje a gente tem pessoas, né, mais difundindo a doação de sangue, mas é super importante a doação de medula Com óssea. certeza. E a doação de sangue junto com a medula óssea, o cara que vai se cadastrar, que vai tirar os 5 ml, no mesmo centro ele já doa sangue, na mesma picadinha. Que é tão importante, que também não existe o tratamento dos cânceres do sangue, né, de medula, sem o sangue. Eu, por exemplo, recebi 23 bolsas durante o meu tratamento, e foram poucas. Eu conheço pessoas com mais de 100 bolsas durante o tratamento. Então, não existe cirurgia na doação de medula óssea, nem para quem doa, nem para quem recebe. A punção que a Letícia falou é uma agulha, gente. É um procedimento No osso da bacia, centro cirúrgico, anestesia geral ou pele dural, a pessoa escolhe, e essa medula é aspirada. Então é muito simples, muito tranquilo, e você vai sentir um incômodozinho no dia seguinte, mas é um incômodo que você não está acabando com o incômodo de uma pessoa, de um paciente. Você está acabando com o sofrimento de uma família inteira. Que pior do que a gente está lá, né? É o seu familiar, saber que você está ali e ele não pode fazer nada para te ajudar.
Então, é isso, gente, é muito potentes. É tranquilo. salvar uma vida, né? Com certeza. Literalmente salvar uma vida. E qual ação que vocês estão aqui no Detaus, fazendo o cadastro das pessoas? Como está funcionando isso? Nós estamos exatamente fazendo a conscientização, o boca a boca com as pessoas param, a gente está com as plaquinhas, né? Já pensou em salvar uma vida, as pessoas vêm perguntar, a gente explica exatamente isso, a doação de medula óssea, como é simples, como é fácil de cadastrar, a gente passa o Instagram do Promedula para buscar informação, achar um hemocentro pelo Redome, que se for daqui de São Paulo, é o hemocentro da Santa Casa de São Paulo apenas que faz, né? Temos essa dificuldade também, não são todos os hemocentros que fazem. Então você tem que procurar ali no Redome e fazer esse cadastro. É isso que a ação que nós estamos fazendo é exatamente essa. E vocês estão vendo esse impacto dessa ação aqui com o pessoal? Sim, é muito bacana. A gente está pegando depoimentos de pessoas pacientes. Hoje me passou uma transplantada, ela já tinha visto a gente lá no Rock in Rio também. E a ação, ela falou, poxa, é muito gratificante a gente chegar num festival desse, a gente vai imaginar que tem de tudo, mas não ninguém falando de pluralidade, também foi uma coisa muito bacana do festival, e falando de medula óssea, que você não vai... Agora está tendo uma novela aí na TV que está falando sobre medula, mas você não vai ver uma campanha oficial do governo fazendo, se cadastre como doador de medula óssea. Então é muito importante esse trabalho no festival, a visibilidade é muito bacana e o retorno, assim... Gratificante demais. Gratificante. É lindo, é lindo. Aqui tá passando por dia, né? Mais de 100 mil pessoas. Se conseguir chegar, que fossem 1.000 pessoas, já seria um feito e tanto, né? Ou seja, fica um convite pra você que vai vir Detal, programa aí pra ir no Rock in Rio no ano que vem, cara. Procura o pessoal do Promedula. Nem precisa ser, né? Pode ser sim. na sua região, no seu estado, qualquer lugar. Doe, né? Porque você pode estar salvando outra vida. Doe vida, em vida, uma doação que você faz em vida. E após 18 meses, você pode conhecer para quem você doou. Nossa, sério? E vice-versa. E aí? Eu já participei de alguns, eu fico... É emocionante, assim, a pessoa ganha uma outra família, né? Você saber que você salvou aquela pessoa. Hoje, 65% das pessoas que precisam de um transplante no Brasil têm menos de 15 anos. Então, você saber que você está salvando uma vida ali, não tem preço. Acho que é você que é contemplado, você que está doando é contemplado. Acho que não é nem quem recebe. Para a gente é a vida, né? Mas você saber que você salvou aquela vida, literalmente é isso, você salvou aquela vida, eu acho que não tem preço. E uma coisa importante, gente, você pode doar medula óssea quantas vezes você for compatível. Não é só uma doação, eu não vou doar que se alguém da minha família um dia precisar, que não precise. Mas se precisar, você pode doar novamente. 15 dias a sua medula está totalmente recomposta. É difícil achar um doador, mas ela existe, a compatibilidade existe, tanto que foram feitos 359 transplantes o ano passado. Então é importante isso, medula óssea pode doar em vida e quantas vezes forem necessárias. Tem um intervalo? 15 dias a sua medula está totalmente recomposta, mas a Letícia como médica pode... Não, tem um intervalo, mas assim, não estipulado mínimo, porque até você entrar de novo, toda aquela parte ser feita, né, achar outra compatibilidade, demora. Então, enquanto em 2, 3 meses já está tudo, né, já organizado, então já consegue ser feito novamente. Ou seja, se for compatível, você consegue salvar muitas vidas num ano, né? Sim. Eu conheço alguns doadores que já doaram 2 vezes. Eu tenho um grupo de doadores que eu tenho 4 ou 5 já doaram 2 vezes. Então você imagina, tem um caso, um voluntário nosso da Paraíba que ele doou, isso já tem alguns anos, as crianças já estão grandes, ele salvou 2 gêmeos, 2 irmãozinhos, com uma doação, as 2 crianças tinham a mesma doença, que hoje não é só leucemia, né? São mais de 80 doenças que só se cura com transplante de medula óssea. E ele salvou os irmãozinhos, 2 vidas com uma doação que ele fez. Pô, deixa um recado, né, pro pessoal de casa, convidando, falando que vier aí do coração de vocês, ainda mais vocês que já vivenciaram, né, uma situação parecida. Gente, doem sangue, se cadastrem para ser doador de medula óssea, é fundamental.
assim, tanto doação de sangue, de plaqueta, para se cadastrar, manter o cadastro atualizado. No site do Redome vocês conseguem, quem já se cadastrou, é vitalício, até os 60 anos você consegue doar, é só manter sempre esse cadastro atualizado. Isso faz a diferença na vida desses pacientes, como fez na minha, como fez na do Luiz. Assim, foram inúmeras bolsas, eu sei, né, o Luiz soube precisar, mas eu não sei precisar quantas doações que eu precisei de receber de sangue, de plaqueta. Então, assim, mantenham sempre essa doação em dia, tanto também o cadastro, para que vocês possam estar realmente impactando a vida de tantos pacientes que precisam. A vida de alguém pode estar dentro de você. É muito simples, gente. É a doação mais simples que existe. Então, doe vida, doe em vida, doe medula óssea. É isso, gente. Muito obrigada. Fica aqui uma lembrancinha pra vocês lembrarem da gente. Que olho ali nele, já adorei. E acho que o mais importante é a mensagem que vocês deixam mesmo, assim, né? Uma simples doação pode transformar e mudar uma vida. É simples, né? E muda a vida. Muda a vida. Um ato tão pequeno e que tem um impacto tão grande, não só numa pessoa, numa família inteira, né, gente? Numa família inteira. Mas é isso. E vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Nossa, Tenho acompanhado o canal, é muito bacana. Realmente, acreditando, eu falo, poxa, tem umas coisas que me faz não perder a fé na humanidade. Então, vocês fazem parte desse... Um pouco disso, e acho que esses bate-papos, acho que me mostram que cada vez mais, assim, a gente tem que ter fé na humanidade, porque tem pessoas que estão a fim de fazer, estão fazendo, e acho que cabe a nós sentar na mesa junto e conversar e ver assim, em que lugar que eu posso te ajudar, sabe? E conta com a gente como acreditando, né? E vocês falando, pensando em fazer uma ação lá, Vamos uma coisa, fazer. justamente, conte com a gente, acho que... Bacana, É bacana. importante colocar aqueles jovens todos lá pra doar medula óssea. Ótimo. Uma coisa bacana assim, do ProMedula é que 100% voluntário o projeto. Todos que estão aqui são voluntários. Ela vem de São José São José dos Campos. A gente estava com os doadores. A mãe dela é de Petrópolis, está aí com a gente também, que é atuante na causa. A gente estava com voluntários do Rio de Janeiro e cada um se dispôs a perder um tempinho de pagar suas despesas para vir para participar. Muito legal. É mais uma vez o Detal aí mostrando ao que veio realmente e trazendo a diferença. Finaliza então, Thalitinha. Não, pô, finalizei o outro. Pode acabar. Vai lá, Felipão. Então, com esse bate-papo incrível, né, sobre a importância da doação da medula, nós finalizamos nosso Acreditcast de hoje. Para você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, @Acreditando Brasil em todas as mídias sociais. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado pela participação. Obrigado.